Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Economia Política nesta noite de hoje, terça-feira, mês 16 de março de 2021. Então nós vamos dar por início ao novo processo de metodologia, conforme havia falado para vocês. Esse processo de metodologia vai facilitar vocês no sentido de verem, reverem, assistirem às nossas aulas, para tentar tirar suas dúvidas. E hoje a gente vai falar um pouco da atividade da aula passada, Então a gente vai tentar responder até a questão 20, E vocês aí em casa tentem fazer as questões da 11ª à 20ª, Então na primeira questão, por que os costumes da sociedade germânica, facilitar a incorporação dos preceitos do cristianismo? Por que isso aconteceu? Então a gente falou isso na aula passada, As pessoas fizeram seus comentários, argumentaram. Então, para que tenhamos uma ideia, a ênfase das leis romanas, nos direitos individuais aparece, entre os germânicos, uma nova roupagem, Ou seja, onde eu quero que vocês entendam, onde, mais importante para garantir o acesso, à propriedade e à defesa de direitos e obrigações pessoais, Então, estabelecido pela natureza da vinculação da terra. Então, vejamos. Então, existia aí, na realidade, um sentimento de fraternidade, Sentimento de fraternidade germânico, que responde por um tipo de sociedade rural. Então, ou seja, com elevado nível de coesão, com elevado nível de coesão. Então, garantido pelo paternalismo, e pelo sentido da obrigação com, ou para com o seu superior, para vincular fortemente, Então, de cima e baixo, Então, na realidade, os estamentos sociais. Então, vocês vão ver aí os estamentos sociais, aquela relação de sucerania e vassalagem, Então, eu quero que vocês entendam nessa questão que as tradições germânicas mostram-se compatíveis com o quê? Compatíveis com o preceito do cristianismo. E a proximidade entre eles, observe, as tradições germânicas mostram-se compatíveis com os preceitos do cristianismo. E a proximidade entre eles, facilitou a difusão da religião cristã e a construção de instituições que iriam perdurar por mais de um milênio. Pronto, respondida a pergunta. Então, as tradições germânicas mostram-se compatíveis com o preceito do cristianismo, e a proximidade entre eles facilitou, a difusão da religião cristã, e a construção de instituições que iriam perdurar por mais de um milênio. Esta é a primeira questão, Então, na segunda questão, a gente falou, discutiu, Então, qual o tipo de regime de propriedade defendido, pelo cristianismo primitivo? E quais, pronunciamentos bíblicos os justificam? Então, na realidade, vocês vão ter aí no período final do Império, Romano, floresce a doutrina do cristianismo, em sua fase primitiva. Ou seja, os evangelhos do Novo Testamento difundem uma ética herdada, veja só, da tradição judaica. Então, Cristo perpetuou, e difundiu essa tradição ao pregar, uma certa indiferença em relação à sociedade e defender o caminho da salvação da alma,
pela caridade, pelo combate ao egoísmo dos homens ricos, pela caridade, combate ao egoísmo dos homens ricos. Então, a ganância e individualismo de uma sociedade atomizadas são substituídas pela visão idílica, ou seja, de unidade social por meio de correção ética de seus membros. Então, Cristo, é isso, realça a dignidade fundamental do homem. É isso, a dignidade fundamental do homem ao pregar, observe, ao pregar a igualdade de todos perante a Deus, né? Então, isso certamente trouxe implicações, né, em termos de uma nova visão, né, dos processos econômicos em que a escravidão é condenada e o trabalho, né, passa a ser visto como atividade digna. Então vocês vão ver isso aí. O apóstolo Paulo dizia, conforme o texto, fazia exaltação ao trabalho, né, estabelecendo entre seus grupos diminutos de cristão o princípio da obrigação de trabalhar, né? O princípio da obrigação de trabalhar, né? E da repartição, né, dos bens para a contribuição, né, isso dada. Então a gente vai repartir aquilo que nós vamos produzir devido ao empenho de cada um, ok? Então essa foi a segunda questão. Na terceira questão, quais são os argumentos? Quais os argumentos de Clementes, de Alexandria e de Frei Ambrósio na defesa do homem rico? Olha, na defesa do homem rico. Então, Clemente de Alexandria, né, eles escrevem a salvação do homem rico, né? A salvação do homem rico, como este pode adentrar o reino do céu, né, se for honrado e tiver consciência de que sua fortuna é uma dádiva de Deus, né? Então vejamos, se tiver consciência de que sua fortuna é uma dádiva de Deus. Então vejamos, como tal ele deve ser usada, né? Então a fortuna deve ser usada como caridade, para promover o bem-estar dos seus semelhantes. Veja que pensamento bacana, né? Então a fortuna deve ser usada como caridade para simplesmente realizar o bem-estar de seus semelhantes. Então a riqueza não é condenável, né, em si mesma. Então o importante é o uso que ela faz dela, assim dizia quem? Alexandre. Já Ambrósio também diz que a riqueza deve ser corretamente usada, né? Os ricos têm um conjunto de obrigações e devem agir de modo paternalista em relação aos pobres. Pronto. Então o rico deve simplesmente o quê? Pegar a sua fortuna e fazer a caridade, né? Então isso aí é os princípios de Alexandre e de Ambrósio. Então vejamos, a quarta questão, né, na realidade está um pouco aí, é isso, e vai trazer o que se diz aqui. Na realidade, vamos aqui para a quarta questão, é isso. Então, na realidade, a quarta questão é: qual a crença básica milenarista, né? Então, vou pegar o texto aqui, que estou aqui. Então, vejamos. Os milenaristas, né? Então, os cristãos, né, eles acreditavam os cristãos acreditavam à medida que os convertidos à nova religião, né, praticassem a caridade, né? Então, vejamos, que os convertidos à nova religião praticassem a caridade e observassem a responsabilidade uns com os outros, né? Sugeriu uma nova sociedade na qual viveria a felicidade, né, isso, com plena comunidade. Aí vem um sonho utópico, né, dos cristãos, era reforçado pela tese milenarista da Bíblia. O sonho utópico da tese milenarista da Bíblia, né, que falava em um mundo, né, em um mundo melhor, como no Apocalipse de João.
ou seja, no qual previa em 1000 anos a queda do Império Romano e o nascimento de uma nova sociedade ideal, né? Nascimento de uma nova sociedade ideal. Então vejamos, aí vem a grande questão, né? E por que se diz que Agostinho não aderiu a ela? Então vejamos, por que Agostinho não aderiu a esse sonho milenarista de 1000 anos de uma sociedade ideal? Então ele diz que em A Cidade de Deus, né, Agostinho, ele enfatiza a regeneração das almas, ou seja, no lugar das cidades, né? Então, o homem deveria se regenerar, não esperar 1000 anos para vir à cidade ideal, né? Então, a diferença de Cristo para com a sociedade terrena, né, é reforçada e transformada em uma doutrina que prega abertamente o desinteresse a respeito da vida econômica e política, né? Então, na realidade, a doutrina de Agostinho vem pregar, na realidade, que o desinteresse da vida econômica e política, né? Da vida econômica e política. Então, vejamos, essa é a síntese, né? Porque Agostinho não aderiu, porque Agostinho, na realidade, ele buscava uma filosofia de regeneração. Então, o homem não poderia esperar 1000 anos, não é isso? Então, para esperar uma cidade ideal, né? Como os milenaristas eles defendiam, né? Então, outro ponto interessante aqui, a quinta questão, né? Então ele diz, porque uma questão muito interessante, eu ia falar dos árabes, né? Olha que coisa interessante aqui, os árabes. Então ele vem perguntar aqui, por que a representação árabe dos números foi importante para o desenvolvimento do pensamento econômico, né? Então, na verdade, no Império Islâmico, cabe destacar, pessoal, que o Império Islâmico, né, na realidade, por seu refinado padrão de vida e por sua cultura, né, na qual se valorizava muito a literatura, a ciência, a medicina e a filosofia. Então sabemos que os árabes travaram contato com diversos povos, né? Conheceram sabedoria hindu, preservaram e desenvolveram conhecimento grego em matemática, física, né? Química e astronomia. Mas devemos colocar em mente o seguinte: é possível que eles tenham tido um papel no desenvolvimento econômico, mas pouco se sabe a esse respeito. É possível que eles tenham um papel muito relevante no desenvolvimento econômico, mas pouco se sabe a esse respeito, pouco mesmo se sabe a esse respeito, né? Há de fato uma carência desse estudo, né? Então a gente não pode dizer, há uma carência enorme nesse estudo aí sobre essas fontes, ok? Então, tranquilidade aí. Então, espero que vocês estejam gostando, né? Dessa nova metodologia, né? Porque o ideal aqui é a gente debater, depois vocês vão assistirem, né, várias vezes, né? Depois vocês vão, simplesmente, tiver alguma dúvida, mande aí, tô aí para vocês mandarem, não é isso? Mensagem, né? Na sexta questão, né? Por que se diz que a sociedade medieval limitou o modelo de Platão e a República? É muito simples essa, né? Então, quem lê o texto resolveu rapidamente esta questão, né? Então, a sociedade medieval espelhou que a hierarquia da sociedade, a hierarquia social de Platão, né? Em A República, na base da classe trabalhadora, ou seja, classe trabalhadores camponeses, né? Acima delas, senhores seculares, com sua rede, né, de lealdades transferíveis
ao Senhor, né? Então, na realidade, se basearam devido a isso aí. Então, para outro, é só interessante isso aí, né? Para outro, no topo dos senhores eclesiásticos, né? Padres e bispos, né? Então interessante aí, como no modelo social platônico, a classe superior era a repositória. Olha, a classe superior era a repositória e guardiã do conhecimento. Então vejamos, seus representantes, né? Seus representantes contemplavam o mundo natural, é isso, de olho no plano espiritual e no desenvolvimento, né, das ideias teológicas implicadas à filosofia. Então, como era a organização da vida social? Então, a organização da vida social refletia crenças religiosas, né? Isso refletia crenças religiosas, e como no ensino religioso era um monopólio da igreja. Então, refletia crença religiosa, mas só que o ensino religioso era um monopólio da igreja, né? E existia, de fato, certa centralização do poder em Roma. Ou seja, mas não nos moldes de um império, né? Mas não no modo de um império. Além de canalizar para si o poder, né, e a riqueza, a principal preocupação da igreja era o quê? Fazer prevalecer os preceitos éticos e cristãos. Então, na realidade, essa aí porque eles se basearam, né, nos moldes de Platão. Então, a sétima questão é quais são os avanços, né, tecnológicos que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura a partir do século XIII. Então, eu quero a partir do século XIII, aqui o texto pede, né? Então, vocês vão colocar aí a construção de carroças, né? Então, foram melhorando gradualmente, né? Até se chegar ao século XIII, né? Aos modelos de 4 rodas. Então, as carroças foram se aperfeiçoando até chegar ao modelo de 4 rodas, né? Com o pivô no eixo, né? Isso, dianteiro. Então, houve aí a Revolução Agrícola, que corresponde o quê? Ao período, né, de intensas inovações tecnológicas, né, isso, na agricultura europeia, nos séculos, né, isso, 11 e século 13. Então a gente responde aí a sétima questão, né? Então, na realidade, houve um desenvolvimento das carroças e posteriormente dentro da grande revolução, né, científica, né? Então, a oitava questão, né, fala das consequências, né, um pouco, né, de que modo a oitava questão vai falar, né? Então, de que modo, olha coisa interessante aí para vocês aí, né? De que modo o avanço do comércio, né, afetou as relações sociais na Idade Média? Simples. As consequências na Revolução Agrícola, né, foram drásticas. Ou seja, o excedente, né, na produção permitiu a expansão de quê? Permitiu a expansão demográfica na Europa, não é isso? Cuja população cresceu cerca de 3 vezes. Observe. Então, aí é uma consequência social muito grande, o crescimento demográfico. Então, a população cresceu 3 vezes no período. Gerando assim um excedente de mão de obra. Então, se tem um excedente de mão de obra, muita mão de obra, assim, mas cadê o emprego? Cadê a oferta de emprego? Muito demandante e pouco ofertante, né? Então, aí vem o enriquecimento de parte da população que possibilitou o quê? Possibilitou o mercado de consumidor, né, para as manufaturas, né, cuja produção estabeleceu em núcleos urbanos que tornaram-se o quê? Feudos, né? Feudos. Então, tais aglomerações, né, isso, eram os burgos que viviam à mercê dos senhores feudais. Então, de que modo o avanço do comércio afetou as relações sociais? Aí houve uma grande explosão demográfica, aumentou simplesmente a oferta
a demanda de mão de obra e cadê a oferta de emprego? Não tinha, né? Então a gente finaliza a oitava questão e vamos para a nona questão, né? Então a nona questão: quem controlava o poder nas cidades medievais? Quem controlava o poder das cidades medievais? Sem ter algumas medidas intervencionistas, aí ele diz o seguinte, né? Na ausência do poder externo, né? Na ausência do poder externo, né? Isso, as cidades buscaram criar o quê? Criar as suas próprias instituições. Ou seja, a mais importante era o quê? As guildas, né? Que eram corporações que regulavam a produção de manufaturas, né? Isso, e atividades financeiras, né? E comerciais. Então, tais instituições, entendam, intervinham nas questões sociais e religiosas. Então, elas se envolviam nas questões sociais e religiosas. Ok? Então, entendido, pessoal? Entendido? Ok, entendido, né? Então vejamos, então nós vamos agora para a 10ª questão, né? Então a 10ª questão vai falar um pouco aí então, pessoal, é o seguinte, aí a gente vai parar por aqui, mas daqui a pouco a gente vai resolver a 10ª questão, beleza? Daqui a pouco a gente volta.